Agora sim, 6h09. Desejo a vocês um ótimo dia nesta sexta-feira. Se você está chegando agora com a gente aqui na CNN Brasil, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu, Theo Cury e todo o nosso time ficamos extremamente felizes com a companhia de vocês. Aliás, um dia muito importante, né, Theo? Sabemos muito bem que, infelizmente, tivemos um incidente aqui, um incêndio que acabou atingindo estandes de países, correria. E agora, muitas perguntas que precisam ser respondidas. Entre elas, a primeira, é claro, o que teria motivado esse incêndio? Informações que chegaram para a gente é que, de fato, remontam problemas elétricos. Um forno micro-ondas que estava dentro do estande teria sido o causador desse incêndio. A ação do Corpo de Bombeiros foi bastante rápida, tanto para evacuar as pessoas que aqui estavam, com toda a segurança também da ONU, segurança essa de funcionários terceirizados, mas no combate às chamas. Pouco mais de 6 minutos. 6 minutos durou para que os homens e mulheres do Corpo de Bombeiros conseguissem restabelecer a normalidade no sentido de apagar as chamas. Agora a gente começa a entender um pouco mais das causas e as imagens começam a chegar. Essa aí são imagens para vocês do circuito interno, no momento em que as chamas começam a atingir a parte lateral da estrutura, onde estava acontecendo inclusive um encontro no estande africano. Tudo muito rápido. As chamas se propagam para o alto, acabam atingindo a estrutura também de tecido. E aí, aquela correria nessas imagens que a gente está acompanhando. Aliás, o Theo Cury estava dentro da Blue Zone, de onde a gente fala, que é essa área diplomática. E eu queria ouvir, Theo, antes de mais nada, um bom dia para você, o relato. Você estava um pouco distante desses pavilhões das nações, mas tudo aconteceu e as pessoas pediram para que saíssem, né? A evacuação foi bem rápida daqui de dentro, um pouco confusa, diga-se de passagem. Renan, muito bom dia para você, uma excelente sexta-feira para quem nos acompanha. No momento em que começou esse princípio de incêndio, com as chamas ali, lambendo todo aquele tecido que fica na lateral do pavilhão, essas imagens são do início da Blue Zone. Quem chega, isso aconteceu nesse momento durante o painel, essa foi uma das primeiras imagens que mostram justamente o momento em que começam as chamas e que vocês veem, por conta do material inflamável, se propaga muito rapidamente. Mas também houve um controle muito rápido. Em 6 minutos as chamas foram controladas por funcionários que trabalham aqui, também pelos bombeiros civis que trabalham na Blue Zone. Parte da equipe estava almoçando, prestes a almoçar, nesse momento tinha chegado a um dos refeitórios que ficam aqui na área de restaurantes da Blue Zone. Quando a gente chegou para fazer o pedido do nosso almoço, as primeiras imagens começaram a circular e a gente rapidamente saiu da área que fica um pouco afastada dos estúdios aqui, onde a gente está nesse momento, e a gente veio para esse pavilhão, o principal. E as pessoas vinham na contramão, na direção contrária da onde a gente estava indo, por conta dessa ordem de evacuação dos seguranças da Organização das Nações Unidas, dos agentes de segurança daquela empresa privada que foi contratada e dos bombeiros civis que atuavam. Então, aí a gente pegou os equipamentos e foi para o mais próximo possível. Já havia um cordão de isolamento formado por esses agentes de segurança, pelos bombeiros civis, tudo sob coordenação dos seguranças da Organização das Nações Unidas, Renan. Então foi uma ação ali para evacuar que durou cerca de 45 minutos, a evacuação completa da Blue Zone. O fogo foi contido em muito menos tempo do que isso, em 6 minutos as chamas foram contidas, mas por conta de possibilidade de um novo início das chamas e para a segurança das pessoas, até por conta da inalação da fumaça, vocês veem a quantidade de fogo e da fumaça que saiu por conta desse incêndio. Esse é o momento em que as delegações estavam saindo e havia um isolamento de um dos trechos daqui do pavilhão. Então, por conta disso, houve essa evacuação. Durou em torno de 45 minutos, o cordão vinha, puxava. Foi um momento também conturbado, porque havia ainda algumas autoridades deixando o local. O ministro Celso Sabino do Turismo
era uma dessas autoridades. Então, a gente tentava informações atualizadas com ele para entender o cenário, entender o que acontecia, se havia feridos, o que poderia ter causado esse incêndio. Então, essas paradas para entrevista, para declarações, também fizeram com que houvesse um atraso na saída, mas 6 minutos para conter as chamas e cerca de 45 minutos para evacuação completa da Blue Zone. E as pessoas que estavam aqui dentro, como nós, foram direcionadas para um espaço que fica entre a Blue Zone e a Green Zone, ali atrás. E com relação às pessoas que acabaram tendo algum problema ou problema de terem inalado a fumaça ou então alguma crise assim de ansiedade, que imagine só, não é até um susto das pessoas que ali estavam, a gente tem a confirmação que 21 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento médico, seja um atendimento médico em ambulâncias que acabaram chegando aqui até o local, ou até mesmo pessoas que foram transferidas para algum hospital. Ao longo da programação a gente vai atualizando o estado de saúde, o próprio governo do estado do Pará já confirmou que não são casos graves, mas obviamente a gente precisa monitorar também essa situação. Agora, o ponto crucial de toda essa história, para além das causas da investigação, do incêndio, é que tivemos uma interrupção nas negociações aqui na COP30 num momento bastante sensível. Estamos falando da reta final. Hoje é o último dia da cúpula do clima. E durante toda a tarde, ou boa parte da tarde, início da noite, essa interrupção fez com que os negociadores que aqui estavam nas salas restritas, fechadas, tivessem de paralisar todos os andamentos dessas negociações, todas as conversas, e tivessem também de ser parte integrante dessa evacuação. Fato é que a gente acompanhou a coletiva do presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e ele mencionou, olha, mesmo fora aqui do pavilhão, mesmo fora da Blue Zone, a gente continuou mantendo as conversas via celular, via conversas por meio de computadores, mas sabemos muito bem que tudo isso tem um impacto. O impacto, a gente vai entender a dimensão dessa paralisação ao longo desta sexta-feira. Há um otimismo com relação à presidência da COP, para que tudo transcorra da melhor maneira, mas sabemos que agora o tempo, Theo Cury, encurtou. Sem dúvida, e aí vocês vão ver, aquelas imagens que a gente rodou há pouco são das 2 da tarde. Aqui o pavilhão, a Blue Zone, onde acontece, palco das negociações da cúpula do clima da Organização das Nações Unidas, só foi reaberta às 8h40 da noite. Então a gente está falando de 6 horas e 40 minutos de interrupção das atividades. Com isso também 6 horas e 40 minutos de interrupção das negociações. Não foram todas as delegações que retornaram para cá ontem de noite com a liberação da Blue Zone lá por volta das 9 horas da noite. Só algumas que retornaram, alguns diplomatas voltaram e as conversas foram retomadas de maneira ainda muito tímida. Vão retomar com mais intensidade na manhã dessa sexta-feira. Logo mais, daqui a algumas horas, vão ser realizadas essas negociações, a retomada das negociações e das plenárias para as discussões dos rascunhos do texto final da conferência, que termina hoje. Obviamente que é possível, não está descartada a possibilidade de se esticar mais algumas horas ou adentrar, por exemplo, no final de semana. É uma das possibilidades por conta desse curto espaço de tempo. Ontem o próprio embaixador André Corrêa do Lago, em entrevista ao Márcio Gomes no CNN Prime Time, disse que, questionado sobre se haveria um impacto ou se atrapalharia as negociações, ele disse, olha, o impacto eu não sei, mas de fato há um curto espaço de tempo. O tempo está apertado para resolver tudo, porque perderam muitas horas, perderam grande parte do dia de ontem, que poderiam avançar com negociações, poderiam avançar com a resolução de impasses, de embrólios que ainda tem presentes, principalmente ali no tema de financiamento, no tema de adaptação na agenda principal, um dos principais pontos de divergência entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Isso acabou não acontecendo por conta da interrupção e da suspensão, e a expectativa é de que isso aconteça agora. Um detalhe, porque o disse ontem o embaixador André Corrêa do Lago, as negociações estão muito difíceis. Isso mostra que, apesar da tentativa de trazer essa imagem de um otimismo, tem uma realidade por trás, e há um ceticismo também com relação a esses impasses que foram colocados, que ontem não foram resolvidos e não puderam ser resolvidos e foram empurrados para hoje.
O Theo estava comentando a respeito da entrevista que foi concedida pelo presidente da COP30, o embaixador André Correa do Lago. Eu acho que é legal a gente trazer um trecho dessa fala para a gente continuar repercutindo, porque hoje realmente é um dia decisivo para a COP. Se não tivéssemos, infelizmente, esse incidente, as negociações estariam acontecendo ainda ontem de noite, varando a madrugada, e com certeza já estariam se iniciando nas primeiras horas do dia, porque é, de fato, um momento bastante sensível da COP30. Então, eu convido a todos para que a gente possa acompanhar um trecho do que disse o presidente da COP30, o embaixador André Correa do Lago. Atrapalhar, eu não diria, mas afetar sem a menor dúvida, porque ficou mais apertado o tempo que a gente vai ter amanhã. Né? Mas, e a negociação está muito difícil, porque tem muitas coisas ainda pendentes, mas eu acredito que nós vamos conseguir amanhã, no esforço, aí, no mutirão aí dos delegados estrangeiros que estão querendo muito trabalhar para um bom resultado.